Ficou ligada na nossa aula sobre vírus? Pois é. Muita informação, né, galera? Muitas doenças provocadas por esses agentes infecciosos intracelulares. É isso mesmo. A gente falou ali dos vírus, a gente falou dos tipos de classificações. Vamos dar uma olhada no nosso slide? Na aula 12.2, então, nós falamos sobre esses vírus e a gente falou sobre os tipos de vírus, tá bom? Cujos materiais genéticos identificam alguns deles, dá um nome, né, classificatório aí. Então, em relação ao DNA, ao RNA, eles vão ter um nome específico. Vamos olhar lá? Quem lembra lá, os adenovírus são os vírus, justamente os vírus de DNA, que vão conter aí a enzima polimerase para fazer o processo de transcrição normal, né? Dentro, lembrando uma coisa, galera, vírus ele é acelular, tá? Então, quando a gente fala de enzima, a gente sabe que enzima é proteína. Ele só vai ter isso aí dentro da sua estrutura porque ele já utilizou uma célula, né, de um organismo que fez esse processo. Ele usou a maquinária, tá? Sintética aí dos seres que estão parasitando, tá certo? Eles não vão... eu tô dando spoiler. Vamos lá para nosso... Vamos lá, então. Você tem aí os retrovírus, que são os vírus de RNA, e aí, no caso, você vai ter a enzima transcriptase reversa, que vai fazer a troca, né, do RNA para o DNA, tá bom? Mas mais pra frente a gente aprofunda, então, isso aí. E os arbovírus, que são aqueles que vão contar, né, com a ação de artrópodes, tá? E aí, nesse caso, você vai ter hematófagos, né, no caso aí da dengue, da chikungunya, zika, que a fêmea, ao se alimentar para ajudar na maturação dos seus ovos, acaba sugando esse sangue, né? E nesse processo eles acabam liberando esse vírus através da saliva para o indivíduo, né? No caso, o ser humano, tá certo? Então, são os arbovírus. Toda vez que você tiver um artrópode, onde vai ser o portador, né, que vai ser o transmissor dessa doença viral, você tem aí os arbovírus, tá bom? O bacteriófago é aquele lá que parece né, que tem um design bem diferente, parece uma aranha, né? E aí ele vai pousar sobre a membrana de uma bactéria, tá? E aí vai conseguir, cápsula, né, no caso da cápsula da bactéria, vai conseguir introduzir o seu material genético, usar, então, toda a maquinária dessa bactéria, vai ligar o seu material viral com o material da bactéria para poder se reproduzir dentro dela, tá bom? E aí a gente tem os micovírus, que são os vírus que vão parasitar especificamente os fungos. Sim, tanto fungos, bactérias, plantas, seres humanos, animais, são vítimas desses agentes infecciosos que são os vírus. E o que constitui o vírus, hein, prof? Então, olha só, existe esse questionamento em relação aos vírus, porque eles não estão em nenhum dos reinos dos seres vivos, tá? A gente falou ali sobre os procariontes, né, onde a gente tinha os moneras, nós falamos sobre os protoqutistas, aí falamos sobre as plantas, existem os fungos, né? Então, eles não estão inseridos em nenhum dos 5 reinos, eles são trabalhados à parte, porque alguns, como eles são acelulares, não possuem células, não podem ser incluídos aí dentro de nenhum. Mas existem aqueles que defendem porque eles apresentam capacidade de duplicação, certo? Eles conseguem duplicar o seu material genético formando novos vírus dentro desse ser que ele está parasitando, dentro da célula desse ser que ele está parasitando, tá? Então, alguns consideram eles como vivos, sim. Mas ainda não existe consenso em relação a isso. Olha lá para o nosso slide. Então, são agentes infecciosos sem metabolismo próprio, ou seja, para eles se reproduzirem, para eles se desenvolverem, eles precisam estar parasitando, né? Para obter energia para tudo isso, eles precisam estar dentro de um ser, tá? Da célula de um ser vivo. E tem a capacidade de autoduplicação e, portanto, sofrem mutações e podem evoluir como todos os outros considerados seres vivos. Falou, galera? Então, a gente falou também de várias doenças aí, tá? Dá uma olhada em várias dessas doenças, que são muitas, para a gente identificar quais são as doenças virais ou não. Beleza? Então, eu te aguardo aí para a nossa atividade. Segura aí que a gente está voltando já.
Material na mesa, caderninho, tá tudo aí, tá tudo certo? Então, a gente vai passar para nossas atividades, tá bom? E agora a gente trouxe algumas questões, tá? Para a gente ficar... Como é que eu consigo ser cobrada em relação a esse conteúdo, nessas informações sobre os vírus, certo? Vamos dar uma olhada ali na nossa questão de número 1. Ok, questão de número 1. Os vírus são seres acelulares muito simples e pequenos, medem menos de 0,2 micrômetros, formados basicamente por uma cápsula de proteína, ou cápsula proteica, que é o capsídeo, envolvendo material genético. Esse material genético podendo ser de DNA, RNA, ou no caso do citomegalomavírus, os dois, né? Mas vamos lá. Sua classificação mais comum baseia-se no material genético presente e tipo de ser que ele vai estar parasitando. Então, lembra lá da nossa classificaçãozinha, quando a gente estava falando sobre os tipos de vírus? A gente usou essa terminologia em relação a esse material genético e a esses seres que estavam sendo parasitados pelos vírus. E aí a gente fez, né, apresentou para vocês essa classificação. E é justamente a proposta dessa questão. Então, você lembra aí quais são esses tipos de vírus? A gente falou sobre o vírus adenovírus, que são os vírus de DNA, ácido desoxirribonucleico. Ou seja, dentro da cápsula proteica, do capsídeo, você vai ter, nesses tipos de vírus, o DNA e não o RNA. Porque o RNA vai estar nos vírus denominados retrovírus, que vão ter uma outra forma, né, de estar parasitando, de estar fazendo com que o seu material genético seja ligado ao material genético do ser que ele está parasitando. Para isso, ele vai contar com uma transcriptase reversa, onde vai ser trabalhado o RNA viral, transformando esse RNA em DNA viral. E aí, esse DNA viral vai estar aí, então, entrando em contato com o DNA do ser que ele está parasitando, que pode ser uma bactéria, tá? E aí ele vai conseguir desenvolver a sintetização das proteínas virais que vão formar o capsídeo novamente, certo? Então, vamos lá. Então, aí era só para você estar denominando essas classificações, os tipos de vírus, né? Então, você tinha os adenovírus, retrovírus, os arbovírus, que vão ser aqueles, né, que vão estar aí utilizando um artrópode, que a gente falou aí, do Aedes aegypti, e também lembrando do Aedes albopictus, tá? Esse Aedes aegypti, ele vai causar tanto a chikungunya quanto a dengue, zika vírus, tá certo? E o albopictus é aquele que vai também estar transmitindo essas doenças, mas na área, longe da área urbana. O Aedes aegypti vai estar mais presente na área aqui da cidade. Tá bom? E aí você não pode estar esquecendo essas informações, não. Questão de número 2. Os vírus não se apresentam inclusos em nenhum dos reinos dos seres vivos, pelo fato de serem acelulares, ou seja, desprovidos de células. Segundo a teoria celular, todo ser vivo é constituído por célula. Este fato impossibilita os mesmos de realizarem suas atividades metabólicas sem estarem no interior de uma célula. Eles não têm metabolismo próprio. Em consideração ao apresentado acima, eles são chamados de quê? Aí você vai identificar na alternativa aquela opção de como que eles são identificados em relação a serem acelulares e não terem metabolismo próprio. Tá bom? Olha lá as alternativas. A letra A, bacteriófagos. A gente lembra que os bacteriófagos são os vírus que parasitam bactérias, que tem aquele design, né, que parece uma cápsulazinha, né, uma nave espacial que vai se acoplar à estrutura da célula que ele vai estar parasitando e injetando seu material genético. Tá bom? Então, não está relacionado com a nossa questão aqui. B, organismos metabolicamente inativos. Quando a gente falou lá na aula, a gente disse que esses vírus, quando eles não estão parasitando nenhum ser vivo, eles estão na sua forma inerte, identificados como cristais ou virion, né? Então, eles estão ali inertes, paralisados, não estão fazendo nada, tá? Quando eles entram na célula de um ser vivo, e aí eles vão conseguir realizar todos os seus processos, tá bom? Vamos lá.
Mas essa terminologia está certa? Eles são metabolicamente inativos? Como é que é isso, né? Letra C, parasitas intracelulares obrigatórios. Aí nós temos duas palavrinhas parecidas, né? Na C e na D. Parasitas intracelulares e parasitas intercelulares. Inter, a palavra inter quer dizer entre, né? Entre células. Então, os vírus eles não ficam entre células, eles ficam dentro das células. Eles parasitam organismos e eles precisam dessa célula para poder apresentar o seu metabolismo, tá? Na questão E, inquilinos intercelulares. A palavra intercelulares, aí já descarta, então, a letra E e a letra D. E os vírus, a letra bacteriófagos, que é a letra A e B, também não cai aí para a nossa questão, porque ele está querendo saber como é que eles são chamados de acordo com a ausência de serem acelulares. Então, se eles são acelulares, eles precisam de uma célula. Então, a opção que fala que eles são parasitas intracelulares obrigatório, que é a questão de letra C, tá? Dentro da célula de um ser vivo, aí sim ele vai conseguir realizar o seu metabolismo, vai conseguir multiplicar o seu material genético, replicar esse material genético, de DNA ou de RNA. Seguindo. Questão número 3. Os vírus são seres que parasitam fungos, os micovírus, né? Bactérias, os bacteriófagos, plantas e animais provocam diversas doenças, onde muitas ainda sem cura, infelizmente, como a gente tem aí o HIV. Existem coquetéis, né, para poder trazer uma qualidade de vida para os soros positivos, né, e tem muitos aí que passam anos, né, sobrevivem por anos, graças a Deus que existem esse tipo de medicação, né, dessa questão dos coquetéis aí, tá? Vamos lá. Das doenças citadas abaixo, qual alternativa contém somente... Então, você vai observar as alternativas, todas elas vão ter doenças. Você vai saber identificar qual é viral e qual é causado por um outro organismo, tá bom? Vamos lá nas opções? Uai, meu Deus! Eita! Ok, gente, então você já sabe qual é a resposta, né? Ok, então vamos para as outras opções ali, tá? Ok, letra A é a nossa alternativa, tem herpes genital, a gente lembra que a gente falou na aula sobre herpes labial também, tem o condiloma acuminado, que é o HPV, e a raiva. Beleza, são todas doenças virais. Ok, prof, acontece, né, gente? Pode colocar lá, continuar lá. Letra B, você tem a gripe, é uma doença viral? Oh, yes. Dengue também, a AIDS, malária. A malária é causada por um plasmódio, pelo plasmódio, que é um protozoário, ou seja, um protista, né, cuja estrutura locomotora não existe. Ele precisa cair na corrente sanguínea e fazer o seu percurso e estar parasitando ali um determinado órgão, tá? Mas causa a malária causada por um protozoário, né? O plasmódio. Seguindo lá. Febre amarela, dengue, não fica rindo não, hein? Dengue, AIDS e botulismo. O botulismo também, né, está fora aí porque é provocado por uma bactéria. Tá bom? Bactéria. Então, a gente está falando de vírus. Cai fora daí. Vamos lá. D, cachumba, rubéola e catapora são causados por vírus. São doenças virais. Mas o tétano não é. E ele também está presente na alternativa E. Tá? A leishmaniose também é provocada por um protozoário, tá? Então, a gente descarta e a nossa alternativa é a letra... eita, você já sabia, né? Mas você é muito inteligente. Vambora, galera. Acontece. Seguindo. Questão 4. Em relação aos vírus, marque V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos ter ali na letra A, na alternativa A. O material genético é sempre RNA? É sempre ácido ribonucleico? Não, né, galera? Não. Ou pode ser de DNA ou RNA, ou pode ter os dois, mas no caso do citomegalomavírus, tá bom? Então, a alternativa lá, você vai marcar o Fzinho aí. B. Vírus são agentes causadores de doenças somente em seres humanos?
Galera, a gente deu o tipo de vírus, né? A gente viu aí bacteriófago, parasita o quê? Bactérias. Nós falamos dos micovírus que parasitam o quê? Os fungos, tá bom? Então, alternativa, vamos lá, para nossa coisa, falsa também. Letra C. Não possuem ribossomos nem mitocôndrias. Ribossomos e mitocôndrias, galera, são organelas citoplasmáticos. Ribossomos não membranosos, mas as mitocôndrias são membranosas, né? A gente falou aí sobre a teoria da endossimbiose, falamos da origem dessas mitocôndrias, tá bom? Então, isso são estruturas nas células eucarióticas e os vírus nem células têm, tá bom? Vamos lá. Não possuem ribossomos nem mitocôndrias essenciais para a atividade típica de metabolismo. Então, ele está dizendo que eles não têm, tá certo? Se dissesse que eles têm, poderia estar aí um erro, né? Mas eles realmente não têm, né? Vamos lá? Então, é verdadeira. Letra D, apresentam proteínas, carboidratos e lipídios constituindo seus envelopes, né? No caso dos vírus envelopados. Assim como nas bactérias, nós vamos ter também vírus envelopados, bactérias envelopadas e também vamos ter vírus envelopados que aumentam essa capacidade de infecção desses agentes, tá bom? Então, a questão está correta. Letra E, reproduzem-se apenas no interior de células vivas. Sim, né, galera? Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, então tem que estar vivo. Se tiver morto, não vai adiantar para ele, porque ele não vai conseguir usar o maquinário desse organismo, né? Então, é interessante para eles. Olha uma questãozinha do Enem aqui, então vamos lá. 2014, né? Enem de 2014 diz assim, no ano de 2009, registrou-se um surto global da gripe causada por uma variante do vírus influenza, designada H1N1. A Organização Mundial, presta atenção aqui, né? A Organização Mundial da Saúde, OMS, solicitou que os países intensificassem seus programas de prevenção para que não houvesse a propagação da doença, ou seja, a rápida disseminação dela, né? Uma das ações mais importantes recomendadas pela OMS era justamente a higienização adequada das mãos. Pensa num negocinho veiculador de doença, é isso aqui, ó. Tá? Por isso a gente vai crescendo com aquela recomendação da mãe. Menino, vem almoçar. Menino, vem tomar café. Você já lavou as suas mãos? É questão de higiene, gente. É importante, porque não é só doença viral, não. Tá? Várias outras doenças, né? Pé descalço no meio do terreiro, é bom, tá? Mas você precisa tomar cuidado de saber se, principalmente que você trabalha, tem cães e gatos em casa, você precisa tomar muita atenção, porque você pode ter a infecção de outras doenças, né? Não só provocadas por vírus, tá bom? Toda higiene é importante aí. Mas vamos lá para essa recomendação em relação ao H1N1. Uma das ações mais importantes recomendadas era a higienização adequada das mãos, especialmente após tossir, né? E espirrar. É batata, né? A gente chega sentiu aquele incômodo nas nossas narinas ou na garganta, aquela irritação, você vai tossir, normalmente você vai com a mão, né? Para tossir ou para espirrar. Você, às vezes, tem espirros meio escandalosos, então você não quer incomodar ninguém. E aí você vai e leva a mão. E nisso, o que vai acontecer? Você acaba esquecendo, né? Passou ali na roupa, distraidamente. E aí você pegou num copo, pegou no trinco de uma porta, abriu a porta do carro, sei lá. E aí vai disseminando tudo. Então, a recomendação da OMS para o controle, né? Para diminuir, então, essa questão da gripe H1N1 foi isso, tá bom? Então, vamos lá para as nossas questões. A ação recomendada pela OMS tinha qual objetivo? Essa higienização das mãos. Qual era o objetivo, então, dela? Eita! A. Reduzir a reprodução viral. B. Impedir a penetração do vírus pela pele. C. Reduzir o processo de autoinfecção viral. D. Que a gente já está aí com a resposta, né? Reduzir a transmissão do vírus no ambiente. Galera,
Todas as demais alternativas, elas vão estar falando ou da ação do vírus dentro da bactéria, ou dentro de uma célula, de um organismo que ele está parasitando, certo? Ou ações em que a gente não consegue interferir, no caso da seleção natural. Mas quando a gente faz esse controle em relação à população de higienização das mãos, realmente a gente está falando, então, de diminuir essa transmissão, a capacidade de transmissibilidade desse vírus no ambiente, tá? Quando você espirra ou coisa, você leva a mão à boca, alguma coisa, você pode sim se sofrer uma autoinfecção, tá bom? Mas a gente está querendo falar da população em relação ao vírus no ambiente. Então, é a alternativa D, tá bom? É isso aí, galera. Apesar das situações aí, dos contratempos aí nas alternativas, mas a gente fica aqui e espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau.